Obrigada, Bob, por estar conosco. Bom, quero a sua análise desses resultados que já estamos obtendo e, inclusive, a partir daquela pesquisa de boca de urna que parece que não apenas se confirma, mas vai além daquilo que se esperava. Eu acho que era visível até nas ruas de ontem para cá, e a pesquisa é importante, que você teve uma caminhada para dois lados. De um lado, votos se deslocando para o Haddad, para tentá-lo levar para o segundo turno, e de outro, as pessoas tentando decidir logo no primeiro turno, que eu acho que a continuar a tendência que está, a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Seria o quê? Uma movimentação do antipetismo? Movimentação... Não, assim, mas eu digo, daquilo que deu acelerou a ascensão do Dória? Isso. Eu acho que a ascensão final de ontem para cá é o antipetismo, assim como a chamada esquerda buscando um candidato que tivesse mais viabilidade no segundo turno. Em confirmando isso, é uma vitória extraordinária do governador Geraldo Alckmin, que sai evidentemente fortalecido dentro do PSDB em relação à candidatura de 2018, mas que pode também consolidar certos problemas que já estão latentes no PSDB. Não é improvável que um pedaço rume para o PMDB. Aqueles que não aceitaram a candidatura Dória? Mas não apenas isso, já em relação a 2018. Quem quer ser candidato em 2018, que está em São Paulo, que tem outros... Então, não é improvável... O rumo seria PMDB? Eu acho que o rumo mais provável... Não PSD do Kassab, que já é um velho aliado? Mas o PSD não tem ainda musculatura para disputar uma presidência da República com a força que teria um PMDB. O problema do PMDB é se haverá vaga também no PMDB, porque depende de outras variáveis. Isso nesse campo. No outro campo, o PT, na verdade, ele já entrou derrotado nas urnas porque ele teve menos 1.000 candidatos a prefeito do que havia tido em 2012 e a estimativa, por enquanto, é de que perderia a metade das 635 prefeituras que tem. Então, a depender do resultado da eleição no Rio, se o Freixo está indo para o segundo turno, mas se por acaso o Freixo vier a ganhar, se pode ter também uma mudança no eixo à esquerda, porque você também começa a ter a possibilidade de debandadas grandes no PT. Não é desprezível essa possibilidade. Agora, quando você fala de debandada no PT, que já está alternativas, assim, quem seria o herdeiro dos desiludidos? Olha, eu acho que depende muito da eleição no Rio de Janeiro. Digamos que tudo aqui é hipótese. Digamos que o Freixo se torna prefeito do Rio de Janeiro. O herdeiro seria um PSOL? Não sei se o herdeiro é um PSOL, mas se torna um polo de atração. Não é tão simples, tudo depende do amanhã, do que há 6 meses. Política não é assim, mas só o fato de chegar ao segundo turno, o Freixo no Rio de Janeiro, já indica que se tem uma caminhada em direção a outro partido. O desgaste é muito grande, né? Agora, você havia mencionado, logo no início da sua fala, Bob, sobre o fortalecimento de Geraldo Alckmin como uma imagem nacional e o credenciamento dele para 2018, na sucessão presidencial. Só que Aécio Neves também deverá eleger o candidato dele em Belo Horizonte e está de olho na cadeira de Michel Temer, tanto quanto Alckmin. Esse empate, Aécio e Alckmin, não esvazia esse credenciamento que os dois adquiririam com a vitória dos seus candidatos? Não, tudo isso é prognóstico, mas a vitória do João Dória para o Alckmin é mais estrondosa do que a vitória em Belo Horizonte. Por ser São Paulo? Por ser São Paulo, porque até a véspera não se imaginava, que se supunha que essa eleição acabaria no primeiro turno, que se discutia quem vai para o segundo turno ou não. Agora, isso tem consequências dentro do PSDB. Eu não consigo imaginar que o PSDB se mantém todo ele, com todas as suas peças, com o tipo de dissenso que a gente está acompanhando. E o Serra? Porque nesse cenário todo político-eleitoral, o Serra está lá ocupado com as relações exteriores e não aparece. Entretanto, ele tem também, como todos sabemos, um objetivo que é a cadeira do Temer. Então, para um partido só, nós temos 3 de olho no mesmo espaço. Por isso que eu não imagino que os 3 permanecerão dentro do PSDB. Agora, tem um outro componente aí que a gente não está falando, que foi decisivo nessa eleição também, que é a Lava Jato. Você vê,
se em algum momento a Lava Jato se voltará para o outro lado também, porque é evidente que os computadores dos empreiteiros não têm só Petrobras, em algum momento. As delações da Odebrecht, há uma expectativa que não só o PT, mas PMDB, PSDB e outros partidos menores. Então, precisa ver que esse é um ator muito presente, embora ausente, porque não é candidato a nada, né? Mas isso terá influência, evidentemente, até na definição dos quadros de candidatos a presidente da República em 2018. Quer dizer, quem a Lava Jato vai atingir ou não. E só o fato de chegar à pessoa, de ter a delação, tal, hoje em dia já tem um peso muito grande. Então... Mas, Bob, que coisa, hein? A que ponto chegamos? Nós estamos vendo uma definição de um futuro político, não pelo resultado das urnas, da hora do voto do cidadão, a decisão do eleitor, como seria de se supor, mas por uma questão judicial. Mas eu acho que é pelo eleitor também, agora não é apenas pelo eleitor. Não é só. Entra esse outro fator que é conclusivo. Porque vai que prende alguém, algum dos que pleiteiam, que tem sonhos políticos, é um espaço vazio. E que, na verdade, não é de agora. Se você for levar ao pé da letra, esse processo começou há 10 anos com o Mensalão. Sim. Quer dizer, na verdade, isso é uma continuidade de algo que vem há 10 anos. Então, se, por hipótese, isso vier a atingir qualquer um dos presidenciáveis ou sendo citado, delatado, evidentemente que isso terá consequências. Agora, Bob, e Haddad? Vamos voltar a ele em relação ao PT. Haddad teve um desempenho muito interessante nessa eleição, muito além da expectativa, pela situação do PT. Pelo que ele representava, né? Então, nesse sentido, ele tendo esse desempenho eleitoral de Fernando Haddad, de alguma forma, fortalece a imagem nacional dele e o credencia como liderança do PT para 2018? Olha, não sei se 2018, mas como a gente sabe, não existe vácuo na política. Você tem uma geração do PT que, seja por que motivo for, ou está se aposentando ou está sendo aposentada, às vezes até à força. Então é inevitável que um candidato como esse, que um personagem da política, vá se credenciar mesmo com a derrota. Assim como se estivesse vivo, o ex-governador de Pernambuco seria... Eduardo Campos seria, obviamente, um nome para 2018. Agora, o Haddad sai de uma derrota, é preciso esperar muita coisa ainda. Agora, claro que ele se torna um nome... à frente. Quer dizer, ele mostrou mais forte do que se supunha. Porque, na verdade... E não é o partido, aí é a figura dele. Na verdade, ele sobreviveu, mesmo que venha a ser derrotado, como parece que vai, ele sobrevive ao antipetismo. Mas vamos lembrar, ele era um poste do Lula, não foi isso que disseram na ocasião quando ele foi eleito? O Lula elege até um poste. Haddad foi eleito, Haddad teve uma administração, teve o que mostrar na campanha e teve a força do argumento. Certamente, mesmo que seja derrotado, que a gente está vendo que está caminhando para isso, se vier a se confirmar, eu acho que ele sai como um nome dentro do PT, como um candidato a futuros voos. Assim como, por exemplo, teve quem tenha perdido completamente o rumo. É o caso da Marta Suplicy. Perdeu o rumo? Perdeu o rumo porque esse trança de posições, de opiniões, não só de partido, o eleitorado, tanto no plano nacional quanto no plano municipal, está deixando muito claro uma coisa, que é o seguinte: o eleitorado ele pode até não gostar de um candidato ou de um governo, mas ele gosta menos ainda da deslealdade. Isso tem conta na hora. Agora, o eleitor pode... Isso não é questionável, porque para o petista houve a deslealdade, mas por que é que a pessoa... Mas a minha pergunta é essa: por que é que o político que perde a identificação com o ideário do partido onde ele está, não poderia mudar de partido no sentido de ser coerente consigo próprio? Mas não é esse o problema. O problema é se você fica 30 anos num partido, depois você sai 33 ela ficou. 33, depois você diz que nunca foi de esquerda. Se você está num partido que está sendo acusado de corrupção, tem seus líderes, vários deles presos. Você sai desse partido dizendo que você sai porque não aceita a corrupção e vai para um partido que tem Eduardo Cunha e companhia,
E outros denunciados. Né, nesse sentido é que soa desleal. Aí que aparece a incoerência. Se você sai de um partido... aparece a incoerência e mais, a sede de você se dar bem. Mas em política dá para falar que uma pessoa, ela perde a chance política, olhando para o futuro, essa aí morreu para a política, essa pessoa? Porque nós já temos casos e casos de pessoas que imaginávamos fora do baralho e depois vieram e tiveram eleição com votação expressiva e ocupando cargos públicos também de expressão. Na política ninguém é carta fora do baralho. Agora, essa coisa da deslealdade ou da traição depende de quem? Depende da dimensão que essa pessoa tenha, depende da história e da identificação que ela tenha com o lugar onde esteve, tudo que disse, tudo que fez. Entende? São coisas que vão se somando. A gente conversou aqui depois da campanha de 2012, no mesmo dia, e eu me lembro que eu dizia o seguinte: uma fase do julgamento do Mensalão tinha acabado poucos dias antes, 4 ou 5 dias. E foi surpreendente que tenha havido a vitória do Haddad. Mas eu dizia, olha, a conta vai chegar. Não chegou nessa eleição, mas ela vai chegar em algum lugar, porque você vai acumulando. Então a conta sempre chega. Em um momento a conta chega. O que não é mal. O que não é mal, seja a favor, é bom que as contas cheguem. Isso. Olha, Bob, eu agradeço muito sua participação aqui na Hora do Voto. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, querido.